Turma, bom dia. Vamos começar nossa aula de hoje. Hoje vamos tomar um pouquinho diferente. Vamos ver primeiro nessa primeira parte, antes do recreio, a questão da cidadania do dia a dia, o poder do voto. A gente vai falar sobre democracia no nosso dia a dia, uma questão mais atual nessa nossa matéria, que é de Grécia Antiga, mas que a gente vê no nosso dia a dia hoje. E depois do recreio, a gente vai fazer uma revisão. A revisão, dessa vez, eu vou fazer diferente. Esse é o capítulo da nossa prova. A nossa prova, inclusive, eu já devo ter falado no grupo, mas é sempre bom lembrar. Mudou a data. Era dia 18, vai ser dia 11. Ou seja, na próxima semana vai ser a nossa prova. E eu vou fazer uma revisão com vocês todos juntos no Telegram. Como nem todos vocês conseguem usar o Zoom, porque infelizmente a internet não é estável ou não consegue acompanhar a aula pelo Zoom, não tem como eu dar uma revisão em vídeo e fazer uma revisão no Zoom e conseguir acompanhar vocês, porque por vídeo a revisão tem que ser acompanhada do Telegram. No Zoom a gente tá ali fazendo ao mesmo tempo, mas eu não acho justo fazer primeiro com quem tá no Zoom, depois com quem tá no YouTube. Então eu vou fazer todos juntos no Telegram depois do recreio. Nessa primeira parte, estamos lá no Zoom, estamos aqui no YouTube, estudando essa parte que cai na nossa prova, gente. Essa parte de cidadania no dia a dia, vira e mexe, eu boto uma questãozinha envolvendo ela. E essa é importante porque fala democracia. Essa democracia grega, que não era total democracia, era muito restrita a só os homens, os homens de 18 anos para cima, tanto que a maioridade, a idade que a gente considera a pessoa adulta, é 18 anos, não é à toa, vem da questão dos gregos. Também a democracia grega tinha a questão de ela não englobar todos que moravam na cidade, eram só os nascidos atenienses. Lógico, a questão da democracia de Atenas depois se espalhou e a gente tem mudanças na questão democrática de povo para povo. Por exemplo, lá com os romanos, eles também tiveram a sua época de república. E se tinha uma representação popular ali. Mas não como a gente tem hoje. Ainda era mais próximo dos gregos. Hoje, a nossa democracia, ela é uma democracia que a gente chama de representativa. É uma democracia em que a gente elege uma pessoa para nos representar junto ao governo. O deputado, o vereador, o prefeito, o governador, o presidente, senador, todos esses são pessoas que são eleitas pelo povo. E por lei eles trabalham para o povo e pelo povo. Infelizmente, na prática, a gente sabe que o Brasil tem certos problemas na nossa democracia, mas tem uma frase famosa que é: a democracia não é um sistema perfeito, mas é o melhor do que a gente consegue conseguir. Porque não existe um sistema de governo perfeito. Infelizmente, a natureza humana acaba criando certos problemas sociais, como, por exemplo, que o Brasil mais enfrenta: a desigualdade social. O que é isso? Digamos, desigualdade social é quando
uma parcela da população que é pequena, é muito, 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 muito rica, e a grande parte do povo está muito abaixo em poder aquisitivo, de dinheiro, ou qualidade de vida, ou até qualidade de educação, em comparação a essa pequena parcela. A democracia, ela é um modo de governo em que todos têm direitos, todos têm participação, todos têm voz. Tem democracias que têm, digamos, mais participação popular do que outras. Mas sempre a gente vai ver aqui no nosso mundo, as democracias elas têm a questão da representatividade. Porque, imagina, a gente tem um governo que todo mundo pode ir lá, dar uma ideia de uma lei para poder ser votado. Imagina o problema que é com o Brasil, com milhões de habitantes. Não tem como ter uma ordem com milhões de habitantes falando ao mesmo tempo as suas ideias para ver se a gente vota. E é complicado. Por isso que a gente tem a questão da representação. Você aprendeu que a democracia foi a criação dos gregos. Viu que a democracia se faz por meio da participação dos cidadãos nas decisões políticas. Essa criação dos gregos de Atenas, mesmo sofrendo muitas alterações, ainda existe na atualidade em grande parte dos países do mundo. Vamos ler o textinho a seguir. Talvez você já tenha ouvido falar que o Brasil é uma democracia. Mas você sabe o que isso significa? O nosso país é uma democracia porque aqui considera-se que a opinião dos cidadãos deve ser a base de tudo. Ou seja, o que o povo fala, o que o povo pensa, a opinião popular, ela é base para as decisões políticas. Não necessariamente a gente tem que levar em conta certas coisas como a opinião popular de carnaval é mais importante do que uma escola ser feita. Pode existir esse momento que a população acha que o carnaval, as festas, são mais importantes que a educação. O governo ele tem a obrigação de educar a sua população. Não, a educação é mais importante. Podemos ter o carnaval, mas não vamos tirar uma verba de algo que é mais importante para outra. Foi só um exemplo, gente, não quer dizer que acontece. E certas opiniões populares mudam leis. Vou dar um exemplo aqui no Brasil do voto feminino. No início mesmo, no iniciozinho da nossa república, o voto feminino não tinha voto feminino. Ele veio por pressão popular. Certas mudanças acontecem por pressão popular. No Brasil, um grande exemplo foi os direitos do trabalhador. Eu não sei se vocês já viram, se os pais de vocês já mostraram para vocês. Todo trabalhador tem que ter algo chamado carteira de trabalho. E a carteira de trabalho, ela é uma conquista de um direito do brasileiro. Porque antes não se tinha muitas regras do que o patrão tem que respeitar em relação ao seu trabalhador. Certas coisas, por exemplo, férias. Quando o Brasil era república, no início da república, lá no iniciozinho, depois do fim do império, não se tinha a questão de as férias serem obrigatórias. Ou de que o trabalhador tinha direito a tirar tanto tempo de férias. E férias remuneradas. Enquanto o trabalhador está de férias, ele está recebendo porque ele faz parte do trabalho, ele está no seu direito de pegar aquele tempo de descanso. Isso não tinha. Temos também a questão dos direitos, digamos, de proteção ao jovem e à criança e adolescente. De que a criança não deve trabalhar, ela deve estudar. O adolescente que trabalha, ele tem que trabalhar em certos trabalhos que não exigem muito do seu corpo.
na questão física, que ele possa ter tempo para poder conciliar trabalho e educação, sendo a educação sempre prioridade ao trabalho. Sempre, sempre. E outros direitos, por exemplo, a licença maternidade. O que é isso, professor? A mulher, quando engravida, ela passa por um processo de gestação que dura 9 meses. Em determinado momento desse processo de gestação, a mulher tem que ir ao médico, se consultar, ver como está o bebê, ver como está ela, ter um certo acompanhamento. E antes das leis do direito trabalhista, as mulheres não tinham proteções legais a esse período de gestação. E nem depois. Porque quando o bebê nasce, ele precisa totalmente de sua mãe. Os bebês, os recém-nascidos, são completamente dependentes da mãe. E do pai. Não vamos esquecer do dever do pai também, não. Então, algumas mulheres eram demitidas quando ficavam grávidas. Algumas mulheres eram demitidas depois que dava à luz ao filho. Isso era errado. Por quê? Ela está no direito dela de ser mãe. E não é o direito dela de ser mãe deve fazer ela perder o emprego. Então, se fez as leis de proteção à gestante. A licença maternidade. Que a licença maternidade é um período aí do início de vida do bebê em que a mãe tem todo o tempo legal do mundo para cuidar do filho. Nesses meses, nesses anos, depende da situação do bebê, você pode cuidar do seu filho, você continua aqui dentro do trabalho, você não está sendo demitida, você só tira esse tempo para cuidar do seu filho, depois que ele crescer e já poder viver um pouco longe de você, aí você pode voltar a trabalhar. Tem casos de... Você, lógico, pode trazer seu filho para o trabalho, a gente entende que você precisa, mesmo depois da licença maternidade, você não pode deixar ele longe de você, então pode, tudo bem, não tem problema nenhum. E também a questão da licença maternidade vale para os pais. Nos primeiros 2 meses, se eu me lembro, até 2 meses, o pai ficar junto com a mãe e o filho, ajudando a cuidar, dando toda a assistência que a mãe precisa. Porque é um momento complicado, uma criança recém-nascida demanda muitos cuidados. Essas leis trabalhistas vieram porque o povo, pressionando o governo por anos e anos, chegou num momento em que o governo que estava ali no comando do Brasil, na liderança do Brasil, teve que aceitar esse pedido do povo. E as leis trabalhistas foram feitas. Então, a questão da opinião dos cidadãos deve ser a base de tudo. É o conceito da democracia, porque isso é importante a gente lembrar. O pessoal político, eles também são povo. Todos somos povo. Não existe nenhum, digamos, uma família, nenhuma classe social no Brasil que esteja acima do povo. Todos somos povo. Por isso que é uma democracia, uma representação de todos. A pessoa mais rica do Brasil tem os mesmos direitos e deveres que a pessoa mais pobre do Brasil. Não existe essa questão de, porque ele é mais rico, ele tem privilégios. Por lei não existe. Infelizmente, na prática, a gente sabe que não acontece bem assim. Mas, ali, na lei escrita, não existem privilégios. Tanto é que, em nosso país, cabe aos próprios brasileiros escolher quem deve governá-los. Quem será o prefeito, o governador, o presidente da república. E também quem deve representá-los, os deputados federais e estaduais, os vereadores. E essa escolha é feita nas urnas. Há, porém, vários tipos de democracia. O Brasil, por exemplo, é uma democracia presidencialista. Como vimos, os eleitores em nosso país não apenas elegem seus representantes, mas também o presidente da República. A maior autoridade política da nação e quem governa de fato. Em alguns países que são democracias parlamentaristas, porém, isso não ocorre.
Quando acontecem eleições nacionais, ali, a população elege apenas seus representantes, o equivalente a deputados federais e brasileiros, formando o que chamamos de parlamento. O parlamento, por sua vez, vota para escolher o primeiro-ministro, a pessoa que irá governar de fato. Em geral, torna-se primeiro-ministro o líder do partido que conseguiu eleger o maior número de representantes. São formas diferentes de governo. O Brasil, por que ele se tornou presidencialista? A gente tem que lembrar que o Brasil ele vem de um império. Era Império Português, aí virou Império Brasileiro, e depois virou República do Brasil. No Império, a gente tem uma figura central, que é o imperador. A gente teve dois, no caso, Dom Pedro I, Dom Pedro II. A imagem de um líder central que, digamos, governa o Brasil, que faz o bem para o Brasil, fica na mente dos brasileiros. Então, na hora de escolher uma forma de governo, deu-se na época preferência ao presidencialismo. Todos votam, todos elegem o líder da nação. E isso é bom porque também, no caso do Brasil, a gente evita certos jogos de poder quanto à escolha do governante. Os próprios políticos brasileiros da época do início da República sabiam que não dava para confiar muito entre si. Então, dar ao povo essa escolha do presidente é melhor do que deixar, digamos, um certo grupo político dentro do Brasil começar a crescer demais e dominar a eleição de primeiros ministros. Não que o parlamentarismo ele seja pior do que o presidencialismo. Os dois são igualmente bons. É que depende de povo para povo. Aqui funciona mais o presidencialismo. Em outros países, por exemplo, na Alemanha, é melhor o parlamentarismo. E dentro do presidencialismo a gente tem certas diferenças de forma de voto. Por exemplo, no Brasil, a eleição de um presidente é do voto direto e contagem direta de votos. Ou seja, temos 5 candidatos, A, B, C e D. O candidato A foi o mais votado, ele teve 50% dos votos, metade dos votos do Brasil. Só que o candidato B, ele teve uns 40%. E o resto ficou dividido, os outros 10% ficou dividido entre os outros. O primeiro, o candidato A, ele seria eleito direto se tivesse 50% mais 1%. Se tem metade mais 1, quer dizer que a maioria votou nele. A metade não é a maioria. Então, tem-se ali uma situação de segundo turno. A gente não se decide no primeiro turno, vai para o segundo turno. No segundo turno se decide o presidente. Se bem que eu não me lembro bem, desculpa, Tom, mas essa parte de eleição não é meu forte. Mas dependendo da situação, da diferença de votos, digamos, o primeiro teve 50%, mas o segundo teve 20%. Então, nesse caso, se considera a maioria, porque é uma diferença muito grande. É que 39%, 40% ainda não é uma diferença total. Tem esses poréns aí, mas não vamos cair muito não. Esse é o exemplo que eu dando para vocês de como funciona o do Brasil. Nos Estados Unidos é diferente. Lá eles têm uma coisa chamada de distrito eleitoral. Cada distrito eleitoral ele tem, digamos, um valor de votos. Como é isso, professor? Imagina um jogo de tabuleiro. Um jogo de tabuleiro que tem ali um mapa dos Estados Unidos. Há, digamos, um estado como a Califórnia, que é um estado muito populoso, tem muita gente, ele tem mais pontos, digamos assim, que seriam as cadeiras no governo,
que um estado menorzinho, como o Alasca. O Alasca é um estado dos Estados Unidos bem menorzinho. Então, digamos, ali nos Estados Unidos, como se elege o presidente? As pessoas votam no presidente. Aí, digamos, em Nova York, o candidato A conseguiu mais votos que o candidato B. Então ele venceu em Nova York. Então todos os pontos que Nova York tem vai para o candidato A. Só que lá na Califórnia, quem mais votou, quem mais foi votado foi o candidato B. Então todos os pontos da Califórnia vai para o candidato B. Essa forma de votação é bem deles mesmo. E cria certas, digamos, polêmicas, porque podem ter casos em que um candidato ele é mais votado do que outro candidato e ele perder, porque ele não conseguiu ganhar nos estados que tem mais pontos. É interessante. É diferente do Brasil. E é uma forma deles, que quando eles se organizaram como um país republicano, que foi logo na independência deles, eles viram de poder governar de uma maneira justa, da maneira que eles acham que é justo. Por isso que existem várias repúblicas, existem várias democracias no mundo, cada uma com sua particularidade. Como o presidencialismo, o parlamentarismo é democrático também. Afinal, o apoiado é apoiado no voto dos eleitores em partidos e candidatos de sua livre escolha. Qualquer um pode escolher onde quer votar. Quem escolheu os representantes que estão no parlamento foi o eleitor, não é mesmo? Afinal, então, no parlamentarismo, a ideia de democracia é: você está escolhendo quem vai para o parlamento, então você está sendo representado. Aí eles, ali entre si, faz uma votação e escolhe o primeiro-ministro. E uma coisa interessante do parlamentarismo: o primeiro-ministro não tem o mesmo nível de poder em autoridade que um presidente. Um presidente ele tem mais controle, não é um autoritarismo, mas ele tem mais controle e por lei ele tem mais autoridade que um primeiro-ministro. No parlamentarismo, o parlamento ele é mais forte que o primeiro-ministro. O primeiro-ministro só é a pessoa que foi eleita lá dentro para ser o líder da vez. Então, por exemplo, se o parlamento está empatado em votos, ele é quem tem o voto de decisão. Ele tipo, querem construir uma ponte. Vamos dar um exemplo. Um exemplo da Itália. Querem construir uma ponte na cidade de Florença. Cidade histórica, muito conhecida. Tá bem. O parlamento votou que a ponte tem que ser feita de pedra, porque a cidade é histórica, não pode mudar o visual daquela cidade histórica. O grupo B do parlamento, não, vamos construir uma ponte moderna, de aço. A ponte tem que durar, gente, não tem que ser bonita, ela tem que ser prática. E um grupo C ali falou: gente, peraí, por que construir ponte? Vamos construir um túnel. Um túnel é melhor. Aí a gente não modifica nada ali da paisagem da cidade, faz uma coisa por baixo da terra, tudo bem, vai funcionar. Só que aí a votação ficou ali meio apertada e o pessoal do A, que queria ponte de pedra, ganhou só 20% dos votos. O B e o C ganharam 40%. Então tá empatado entre B e C. Aí eles vão lá discutindo: o pessoal do A, me ajuda aqui. Não, o pessoal do A, me ajuda aqui. E aí fica 50 por 50. Quem ali vai ter o voto de Minerva, que a gente chama, que é o voto que decide para que lado vai, é o primeiro-ministro. Ele pode falar: tá, eu acho que é melhor o túnel. A gente não mexe em nada da paisagem do local e
faz ainda a passagem de carro, de metrô, por aí vai. O parlamento, o parlamentarismo, é mais forte do que a pessoa primeiro-ministro. No presidencialismo, o presidente é mais forte do que o Senado, do que a Câmara de Deputados. Ele é a figura maior de autoridade, apesar de que ele não governa sozinho, não é um autoritarismo. O presidente não faz o que ele quer. Ele tá ali, ele é o chefe do executivo, mas ele tem mais autoridade que um primeiro-ministro teria. De fato, a maior diferença do parlamentarismo e o presidencialismo é que no segundo, quem decide quem vai governar é o eleitor, e não o parlamento. Por isso, teoricamente, em países presidencialistas como o Brasil, o eleitor tem mais poder, por votar não apenas em seus representantes, mas também quem irá governá-los de fato, o presidente da República. É por causa dessa questão do líder ser muito importante, a figura do líder ser muito importante, que no Brasil deu-se a preferência ao presidencialismo. A gente, em nossa história, a gente teve um momento ali, foi na década de 50 para 60, por aí, que a gente quase foi parlamentar. Houve-se uma experiência de parlamentarismo, não deu certo, a população pede, volta, por favor, vamos voltar a ser presidencialismo. Bem, dessa parte da democracia de hoje em dia, a gente vai ficar mais com a questão do voto em si. Tem muita coisa de se falar de democracia. Tem muita coisa que a gente sabe que é de ideias e na prática, que se difere muito aqui no Brasil. Mas se vocês querem falar um pouco mais sobre isso, a gente pode até falar antes de entrar na nossa revisão. Não tem problema nenhum. Mas não vamos nos aprofundar muito não, que a gente pode cair em assuntos que vai ser complicado para vocês. Então, tem alguma dúvida sobre voto, sobre o que é um presidente, o que é um parlamento, a gente vai lá no grupo e tira tranquilamente. Mas a nossa parte sobre democracia para por aqui. Vamos lá para a nossa turma, para o nosso grupo do Telegram. Se ainda tiver um tempinho antes do recreio, a gente tira essas dúvidas que vocês ficarem. Se não, vamos para o nosso recreio. Voltamos às 10h20 com a nossa revisão, que vai ser totalmente no Telegram. Não vai ter vídeo, vai ser mais a gente conversando mesmo. Uma maneira diferente que eu estou bolando da gente fazer uma revisão.